Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do quadro Mari Responde. Hoje eu trouxe algumas dúvidas que vocês me mandaram lá no post da aba Comunidade e também lá no meu Instagram, @marifigueiredo.adm, e eu quero responder todas elas aqui junto com vocês. Então vamos lá! A primeiríssima dúvida é a seguinte: o que fazer quando uma ação se valoriza muito? Realizar lucro ou manter ela em carteira e esperar cair para comprar mais? São dois pontos que eu gosto de olhar aqui, tá? O primeiro deles é o seguinte: por que você quer vender? Se você vender, você vai querer depois, no futuro, comprar um pouco mais dela? Porque é o seguinte, às vezes você vende para realizar um lucro ali que você acha que teve e depois lá no futuro você quer comprar ela de novo. E aí quando você for ver, se for uma boa empresa, normalmente o preço acompanha o lucro. Então, se ela continuar lucrando, o preço vai continuar evoluindo. E aí você vai acabar comprando mais caro. Se você esperar só cair, normalmente quando cai, tá? Pode ter, toda regra tem exceção, mas normalmente quando cai ou aconteceu alguma coisa na bolsa em geral ou aquela empresa específica pode ter tido algum probleminha. E eu não tô falando de cair, sei lá, 2, 3% no dia, eu tô falando de cair tipo assim, 10%. Então assim, o que eu, Mari, faço? Se eu continuo gostando daquela empresa e definir que eu iria investir ali 10% nela, eu vou continuar investindo. Bateu meus 10%, vou olhar para outra coisa. Ou acho que, sei lá, se desvalorizou ali, continuo acreditando na empresa, tá tendo bons lucros, vou continuar investindo. Eu não olho muito para fazer vendas, tá? Porque eu acho que não vale a pena. Se você está investindo por longo prazo, se é uma boa empresa, se é uma boa ação, ela tende a cada vez mais se valorizar. Então a minha ideia é nunca vender, a não ser que aconteça um caso muito específico nas ações. Segunda pergunta, e essa pergunta aqui eu achei extremamente importante e relevante trazer aqui para vocês, tá? Porque em todos os vídeos você fala que não é recomendação de investimento. O que acontece? Por dois motivos também, são duas razões muito simples. A primeira, porque só quem pode recomendar investimentos são analistas CNPIs. Eu não sou analista CNPI e mesmo que eu fosse, eu teria que ter uma série de burocracia ali para seguir, para conseguir fazer recomendação. Por exemplo, quando alguém faz uma recomendação, essa pessoa não pode comprar por vários dias ali depois que ela deu aquela recomendação, que é como se ela estivesse tentando manipular. Então, a CVM fiscaliza tudo isso daí. CVM é a xerife ali do mercado financeiro, para quem não sabe. Mas enfim, então eu não posso dar essa recomendação porque eu não sou analista CNPI. E mesmo que eu fosse, eu não gostaria de ficar dando recomendação. E a segunda razão é a seguinte: eu não quero dar recomendações para vocês, tá? Eu quero ensinar o passo a passo. E às vezes eu falo assim: vende tal ação, ou compra tal fundo imobiliário, ou vice-versa. O que vai acontecer? Vou dizer que eu tô fazendo isso e depois eu não vou te contar quando eu mudar de ideia. Então não faz sentido eu ficar vindo aqui e falar assim, gente, é recomendação, tá? Porque nunca é. Eu sempre mostro para vocês pontos específicos. Lá no futuro, talvez a minha ideia até mude. E eu não vou trazer aqui falando, gente, minha ideia mudou. A não ser que eu volte a falar daquele ativo, como eu fiz no caso do Vino. Mostrei por que eu decidi investir, mostrei para vocês depois por que eu coloquei ele de quarentena e depois eu mostrei por que eu decidi vender. Só que eu não vou ficar fazendo isso de cada ativo, entende? Nem eu e nem ninguém. Então por isso que a gente deixa muito claro, gente, não é recomendação. Hoje tá desse jeito, hoje eu estou avaliando assim, amanhã tudo pode ter mudado com essa ação, com esse fundo imobiliário, e aí mudou toda a minha análise. Por isso que eu falo para vocês, entra no site, olha o relatório, olha lá se a empresa continua com aquelas margens de lucro, continua se endividando ou não, porque tudo pode mudar. Uma ação que era ruim ontem pode ser boa hoje, porque mudou, evoluiu, começou a crescer, começou a melhorar os fundamentos, entende? Terceira pergunta, e essa daqui teve bastante like, que é como aprender a analisar FIIs, no caso fundos imobiliários ali, e ações. É muito simples, isso aqui não tem nem o que comentar. Vou mostrar para vocês na prática. Se você está assistindo meu vídeo, entra no meu canal, vai lá em playlists, tá? Tem aqui vídeos, shorts ao vivo e playlist. Clica aqui em playlists e vai procurar as duas pastas separadas. Ó, como investir em fundos imobiliários, como investir em ações. Define o que você quer primeiro, digamos que você queira fundos imobiliários. Então tem aqui 51 vídeos.
Você vai colocar essa playlist aqui e vai ouvir todos esses vídeos ou escolher aqueles que faz mais sentido para você. E se você quiser, ó, vem do mais antigo para o mais recente aqui e vai assistindo. Tanto para as ações quanto para os fundos imobiliários, isso aqui vai te ajudar demais, tá? Não tem como eu resumir em um único vídeo. Então eu vou explicando ali por setores, por tipo de ações, por tipo de fundos imobiliários e vou mostrando bem passo a passo para vocês. Isso aqui é a coisa mais simples que tem. Quarta pergunta aí, para quem investe pouco e quer focar em aumento de patrimônio, é melhor investir em empresas de dividendos ou small caps? Então vamos lá. Quando a gente fala de empresas small caps, a gente está falando de empresas que são menorzinhas, que têm um patrimônio menor ali, normalmente são empresas no campo de tecnologia e que têm um maior potencial de valorização, ou seja, de crescimento ali, tanto de tamanho de empresa quanto no quesito de preço de ação. Então, elas são empresas menores com maior potencial de crescimento e, consequentemente, de ganho para quem quer comprar barato e vender caro. Quando a gente fala de empresas de dividendos, a gente está falando de empresas ou ações de dividendos, que são pedacinhos dessas empresas. A gente está falando de empresas ali maiores, que já não precisam de tantos recursos ali para continuar crescendo os lucros. Então, essas empresas, elas tendem a lucrar bastante ali, pegar parte desse patrimônio, como o lucro é muito maior, elas tendem a pegar parte desse lucro e distribuir para os seus investidores. Então, o que vai acontecer? Como elas são empresas bem maiores, tanto em número de ações, quanto em quesito de preço mesmo, elas são empresas grandes, elas não têm tanta necessidade assim. Então, elas vão distribuir para os investidores e sobrar ainda com a partezinha para ela continuar crescendo. Então, quando a gente compara essas duas empresas, quais são as melhores para a gente investir e ter um aumento de patrimônio? E veja aqui que a pergunta foi específica. Não estou querendo tanto dividendo, estou querendo valorização. Então, quando a gente olha aqui, existem 3 índices que a gente pode fazer essa comparação para definir isso daí. Então, por exemplo, a gente tem o Divo, que é um ETF que replica o índice das principais empresas ali de dividendos. Então, se você quiser saber quais são empresas de dividendos, dá uma olhadinha se está lá no índice do Divo. Se tiver, são empresas de dividendos. A gente tem o Small 11, que são o índice com as principais ações Small Caps. É um ETF que replica esse índice. E tem o BOVA 11, que é o índice que replica as principais ações aí do Ibovespa, ou seja, das ações aqui do Brasil. Então, se a gente olhar ao longo dos anos, o Ibovespa, olha, até aqui em meados de 2022, o Ibovespa, que é esse BOVA 11 aqui, e de vermelhinho, superou tanto o IDIV, ou seja, as ações de dividendos, quanto as ações small caps, tá? Mas se a gente olhar de 2022 para cá, quem teve o maior ganho foram as ações do IDIV, ou seja, o Divo 11 conseguiu se valorizar muito mais. Então, se a gente pegar historicamente, ó, o Divo, ele se valorizou 152%, o Small 11 se valorizou 70% e o Ibovespa se valorizou 143%. Então, o que você pode fazer olhando para isso daqui? Então, você vai perceber aqui que as ações de dividendos, por mais que são focadas em dividendos, tiveram uma valorização muito maior do que as empresas que são focadas em crescimento e que se você fazer uma comparação e mesclar isso daí, que é basicamente o que o Ibovespa faz, você pode ou não ter um ganho maior, tá? Então, o que eu, Mari, faço? Dou uma diversificada. Majoritariamente, eu tenho empresas que são focadas mais em dividendos, mas eu também tenho empresas ali que são menorzinhas, que estão crescendo ainda e que eu acho que vai evoluir ao longo do tempo. Quando você mantém essa diversificação e escolhe um pouquinho de cada ali, focando em empresas de qualidade, ao invés de focar em crescimento ou se ela é small cap ou não, você tem um ganho maior. Então é a dica que fica aí para ti, tá? De novo, não é uma recomendação, nem de compra, nem de venda, nem do que você deve ou não fazer. É só o que eu faria e como eu analiso, tá bom? Quinta perguntinha. Como funcionam as garantias dos CRIs e dos CRAs para os fundos imobiliários? No caso dos fundos imobiliários de papel, que a gente já está acostumado, ele não vai investir em CRA. Em CRA seria os FIAGROS, tá? Que apesar das pessoas acharem que são os mesmos, existe uma grande diferença ali. Mas, para os fundos imobiliários de papel,
existem garantias. Que garantias são essas, Mari? Vou mostrar bem rapidinho para vocês. Eu entro aqui dentro do site do Status Invest ou do Funder Explorer, vou lá nos comunicados, tá? E baixo o relatório gerencial. Dentro do relatório gerencial, eu peguei aqui o CVBI e o MCCI, que foram uns fundos que a gente analisou um tempo atrás. Se a gente der uma olhada aqui na carteira deles, ou seja, do que tem dentro desses fundos imobiliários de papel, a gente vai perceber aqui, ó, detalhamento dos ativos, LTV. O que é esse LTV? É o quanto em percentual a garantia representa quando comparado com a dívida. Então, essa dívida, ela é maior ou menor do que o que eu tenho de garantia? Esse LTV está mostrando justamente isso. Então, quando eu tenho aqui 37%, significa que o valor que eu emprestei é 37% do valor da garantia que ele me deu. Então, isso aqui, quanto menor, melhor. Porque você entende que quanto maior o valor da garantia e menos dinheiro eu estou emprestando, tá tudo certo para mim. Então, aqui, nesse fundo imobiliário, ele já mostra, ó, esse que é o LTV, ou seja, esse percentual, e quais que são as garantias. Ele fala isso aqui e lá no final ele ainda dá um detalhamento, tá? Então tem aí questão de garantias de imóveis, tem questão de fiança, que aí é um valor que fica lá e tal. E isso ele explica bem detalhado. No caso do MCCI, ele ainda explica aqui, ó, ele fala assim, ó, o laço do CRI é um contrato de compra e venda e o LTV atual da operação é de 40%. Daí ele vai e mostra. Então, ó, é um contrato de compra e venda. Se ele não pagar, você é obrigado a me vender para cobrir aqui essa dívida. Então, tem isso daí, mais esse LTV aqui, que são outras garantias que ele vai mostrando, ó. Tem alienação, fiduciária de cotas de outros fundos imobiliários, tem não sei o que, ele vai explicando bonitinho. Então, existem essas garantias. No caso dos CRAs, que são os CRAs, que está lá relacionado com o agronegócio, ele pode colocar tanto a terra, que ele está ali trabalhando, o devedor, né, que eu vou emprestar lá para um fazendeiro, por exemplo, ele vai lá e me coloca a terra como garantia, ele pode colocar a própria plantação, só que o risco é maior, porque se eu colocar a plantação, der algum BO nessa plantação, entende? Por isso que os fundos do agro não têm o mesmo risco, o risco é muito maior e por isso que o dividendo deles costumam ser maior também. Sexta perguntinha aí, fala dos fundos do agronegócio, eles só se valorizam. Gente, eu já fiz até um vídeo aqui falando que eu não gosto dos FIAGROS, que são esses fundos do agronegócio, os fundos aí do agro, justamente porque o risco é muito alto, o dividendo também é alto. Por ter dividendo alto, a galera fala assim, não, fundo imobiliário não tá pagando nada, vou lá pro fundo agro, que é a mesma coisa. E não são bem a mesma coisa, tá? Os riscos são diferentes, a forma são diferentes. Por exemplo, nos fundos agro, eu posso comprar uma terra e arrendar ela, e aí o valor desse arrendamento eu distribuo como aluguel para os meus investidores, e aí esse arrendamento vai depender da plantação, igual eu falei aqui com vocês. Então a forma de analisar é diferente. E tem aqueles que investem em dívidas do agronegócio, que tem riscos muito parecidos. Então, por mais que o rendimento seja alto, por mais que eles estejam se valorizando, existem poucas opções com alto risco. E além disso, mesmo tendo aí menos de 20 fundos do agro, muitos deles, tá, tiveram muitos problemas de inadimplência. Então, assim, eu não gosto deles. Para ser bem sincera com vocês, eu não invisto, vocês não viram aí na carteira do canal, eu não tenho na minha carteira pessoal, mas isso não significa que vocês também não podem investir, tá? Tudo que eu tô falando aqui para vocês são só dando a minha opinião mesmo, não é recomendação, tá? Nem de compra, nem de venda, nem de nada. Sétima pergunta: como saber o valor que pagou em cada ação ou fundo imobiliário? As corretoras só mostram a cotação atual. Meu querido ou minha querida, esse aqui eu não lembro quem foi que fez, mas eu acho que foi um rapaz. Vou te mostrar, mas eu vou te falar uma coisa. Você precisa necessariamente ser da sua parte, sua obrigação, manter o seu controle, tá? Isso aqui não é função da corretora, infelizmente, porque as corretoras têm dados para ter esse controle, mas pode dar erro, então elas não se responsabilizam. O que você vai fazer? Olhar na sua nota de corretagem. Mari, nunca vi isso, não sei o que é isso. Eu vou fazer dentro da Nuinvest, porque é a corretora que a gente utiliza, mas toda corretora tem isso aqui, ó. Você vem aqui no mais,
e vem aqui, ó, notas de negociação. Normalmente, não é regra, mas chega no seu e-mail falando nota de negociação do dia tal, ou nota de corretagem do dia tal. Então, você vai vir aqui e coloca, por exemplo, é um ativo da B3, é ação ou fundo imobiliário. Coloco aqui que foi do dia 3, por exemplo. Na verdade, não tem compra nesse dia, mas enfim. E eu vou e clico aqui em buscar. Vai aparecer todas as suas notas de negociações, tá? Então, eu posso colocar uma data inicial e uma data final. Vamos colocar aqui, por exemplo, do dia 1º de janeiro até hoje. Então, vai aparecer aqui, ó, todas as notas de corretagem. E nessas notas aqui vão estar os dados que você pagou. No meu caso, ó, eu comprei aqui, nessa nota de negociação que eu baixei aqui, Taesa com final F, comprei 30 unidades a R$ 12. O valor total de 360. Então, foi esse valor aqui que eu paguei. Entendeu? Mas eu te aconselho a sempre anotar, tá? Coloca lá um preço desejado específico que você quer na hora de você colocar sua ordem de compra e aí você já sabe quanto que você vai pagar ali naquele ativo. Se você colocar mercado, fica meio confuso mesmo. Mas eu já mostrei como fazer isso, como colocar a ordem de compra, de venda, de uma maneira mais simples em um vídeo onde eu mostro a carteira do canal. Vou ver se eu lembro e deixo ele aqui no final para vocês. 8ª pergunta e já estamos aqui no final. Quando invisto em ETF, estou dando meu dinheiro para um gestor comprar aquelas ações ou funciona como uma cota de um fundo imobiliário que eu compro de outras pessoas? Segunda opção, tá? Quando você investe em um ETF, o gestor sempre vai comprar ali aqueles ativos e reinvestir aquele valor. E aí você pode comprar de outras pessoas cotas daquele como se fosse fundo. Inclusive, a descrição, a tradução de ETF é justamente fundo, tá? É um funderes não sei o que lá, mas é basicamente um fundo. Então, você compra parte daquele fundo, parte daquele índice que ele replica. Penúltima pergunta. O que é EBIT e EBITDA? Qual ideal para comprar? Quando a gente está falando de EBIT, a gente está falando do lucro antes dos juros e imposto. Então, digamos que você lucrou ali, a empresa vendeu, pagou todo mundo, mas qual que foi o lucro dela antes de tirar os juros e o imposto? Porque juro e imposto é sobre as vendas, ou sobre o lucro, não me interessa. Eu quero saber antes de tirar os juros e o imposto. Esse é o denominado EBIT, tá? Vai aparecer ou EBIT ou LAIR, que é a tradução em português, porque é um termo, na verdade, em inglês, tá? E o EBITDA é o lucro antes dos juros, do imposto, da amortização e da depreciação, que é basicamente, por exemplo, se a empresa tem um imóvel, todo ano ele se deprecia, ou seja, ele se desvaloriza por conta que ele vai precisar de manutenção. Então, isso influencia no lucro final da empresa na hora da contabilidade. Então, quando a empresa fala assim, o lucro líquido, ela já tirou os juros, o imposto, a desvalorização do imóvel, dos veículos, de tudo ali e é o líquido. Então, a gente gosta de olhar para o EBITDA e para o EBIT para justamente ver isso daí. Desconsiderando essa questão de imóvel, de depreciação de carro e veículo, enfim, quanto é que ela lucrou? O lucro dela foi legal? Então, é justamente olhar para isso daí. Como que eu sei isso daí? Qual que é o valor ideal? Se eu tô olhando aqui, eu peguei a ação da Itaúsa, tá? Você pode avaliar isso individualmente e colocar um percentual aqui, mas eu gosto de avaliar olhando outras coisas. Por exemplo, a dívida sobre o EBIT ou a dívida sobre o EBITDA. Eu não gosto que isso aqui esteja acima de 3,5 no máximo. Ou a margem EBITDA, ou a margem EBIT. Isso aqui tem que estar no mínimo de 10% para mim. Tá? Então, assim, cada empresa vai variar, porque uma empresa pode ter um lucro maior ou menor, uma receita, que é o que ela vende, maior ou menor, e isso varia muito, não tem um ideal, tá? Tem um ideal, assim, para mim, quando está relacionado com esses outros índices, quando você compara com o lucro final, quando você compara com a dívida. Não sei se deu para entender, mas é isso. E aí a última pergunta é a seguinte: poderia falar sobre as ações do agro e quais são suas preferidas? Eu fiz um filtro aqui, tá? Fui aqui no Status Invest, coloquei o setor não cíclico e o subsetor aqui do agropecuária. E nisso tivemos aqui algumas empresas. Cliquei aqui, ó, em margem líquida, do menor para o maior. O que vai aparecer aqui para mim? Essas empresas aqui com margem líquida negativa. O que isso significa? Prejuízo. Então, essas daqui não são minhas preferidas. Eu gosto de margem líquida acima
de 10, ou no mínimo 10. Então a gente tem aqui, ó, essas daqui, Agro 3, tem gente que gosta muito, mas o lucro dela é de praticamente 5, ó, 4,93, praticamente R$ 5 a cada 100 que ela vende. Então, para mim, isso devia estar mais próximo de R$ 10. Então, eu daria uma olhada, e isso aqui deve ser não recorrente, porque 150, tipo, você vendeu 100 e lucrou 150. Pode ter algum não recorrente, ou seja, algo aleatório. Mas eu daria uma olhada nessas empresas aqui, daria uma estudada. Eu não invisto muito nesse setor, tá? Porque é um setor que às vezes dá um lucro muito grande, às vezes nem tanto. Mas é um norte aí para você dar uma olhadinha, para você dar uma analisada. Eu de verdade espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero ter sanado aí as dúvidas de vocês. E deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu continue trazendo vídeos assim. E deixa seu like se você gostou também. E eu te espero no próximo vídeo aqui do canal, hein? Tchau!